Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, desta segunda-feira da oitava da Páscoa, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados e amadas de Deus, as mulheres tinham ido de madrugada ao túmulo. Diz o texto do Evangelho, o início do capítulo 8, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E o que aconteceu? O anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, moveu a pedra e sentou-se sobre ela. E diz o texto do Evangelho, o seu aspecto era como o do relâmpago e suas roupas alvas como a neve. E os guardas que tomavam conta do sepulcro, diz o texto, tremeram de medo e ficaram como que mortos. Amados e amadas de Deus, e suas mulheres presenciaram, e o anjo dirá a elas que o Senhor está vivo, que o Senhor está ressuscitado. Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Amados e amadas de Deus, a experiência que as mulheres viveram. Agora as mulheres estão voltando do sepulcro para narrar aos discípulos, para dar a notícia aos discípulos. E elas têm uma mistura aqui de medo e de alegria. Medo pelo que presenciaram. A ação de Deus causa temor. E alegria porque o Senhor está ressuscitado, porque o Senhor está vivo. E de repente o Senhor aparece às mulheres. O Senhor vem ao encontro das mulheres e diz: alegrai-vos. Diz o texto do Evangelho, as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Amados e amadas de Deus, o Evangelho narra aqui uma aparição de Jesus ressuscitado às mulheres. As mulheres prostraram-se diante de Jesus e abraçaram seus pés. É o Senhor mesmo que está vivo. Primeiro tiveram o anúncio do anjo, agora se encontram com o Senhor. É o Senhor mesmo que ressuscitado vem ao encontro das mulheres. A aparição, amados e amadas de Deus, é isto. É o Senhor que não pertence mais ao nosso mundo, é o Senhor que já pertence ao mundo de Deus que aparece, se faz ver. As mulheres podem ver, as mulheres podem abraçar os seus pés. E então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá
eles me verão. Os discípulos são chamados aqui irmãos de Jesus, uma expressão bonita. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. A Galileia é onde tudo aconteceu, é onde Jesus os chamou, é onde fizeram a primeira experiência com o Senhor. Eles devem dirigir-se para a Galileia. Lá na Galileia encontrarão o Senhor, verão o Senhor. E agora então o evangelista narra a notícia que os judeus deram do roubo do corpo de Jesus. Amados e amadas de Deus, qual é a explicação que o mundo judaico dá? Qual é a explicação que os chefes do mundo judaico, os sumos sacerdotes e também os anciãos que haviam matado Jesus, qual é a explicação que dão para a sua ressurreição? Que os discípulos foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto os soldados dormiam. Os soldados vão aos sumos sacerdotes e narram o que tinha acontecido. E então eles, como vão justificar a ressurreição? Como vão justificar que o Senhor ressuscitou? Não tinham como justificar, eles tinham matado o Senhor. E então fazem correr a notícia de que o corpo de Jesus foi roubado. Amados e amadas de Deus, e o evangelho se conclui dizendo, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje, quer dizer, até o dia em que o evangelho foi escrito. Os judeus espalharam o boato de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Amados e amadas de Deus, contemplemos a aparição do Senhor ressuscitado às mulheres. O Senhor está vivo, o Senhor está ressuscitado, o Senhor está vivo, ressuscitado. Pode ser encontrado por nós hoje, pode ser encontrado por nós na oração. O Senhor se dá a nós na palavra, na Eucaristia, no irmão. Pode ser encontrado por nós na oração. O Senhor é uma presença viva no meio de nós. Vivamos verdadeiramente dessa alegria pascal. Deixemos com que a alegria da ressurreição preencha a nossa vida, preencha a nossa existência. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.